Eu estou realmente muito contente de estar aqui. Eu me filiei à associação com muito entusiasmo e com muita esperança. Eu também, como senador Jacques Wagner, acredito que é plantando esperança, gerando animação, eliminando o ódio, que a gente pode chegar a algum caminho. De outra forma, não vamos para lugar nenhum. Mas eu sou professora, sou também advogada, mas eu sou eminentemente professora. Então, quando me dão um script para a sala de aula, eu procuro obedecer. E me passaram a responsabilidade, de alguma forma, de responder a pergunta sobre o que vivemos no Brasil hoje. Se vivemos uma democracia ou se estamos num estado de exceção. Eu, pessoalmente, não tenho a menor dúvida em afirmar que, se democracia ainda existe no Brasil, ela está em estado terminal. Está precisando de uma UTI urgente porque ela está aos frangalhos. Literalmente aos frangalhos. Mas vocês dirão, por onde vem sua conclusão? Eu vou dizer, certamente não vem da minha relação com o direito. Não é o direito que nos pode ensinar sobre o estado da vida democrática em nenhum lugar. Vocês dirão, mas o direito não é o grande indicador? A democracia não é essencialmente a preservação das instituições, e entre essas instituições que cabe à vida democrática preservar, uma das mais sagradas é a instituição do direito? Infelizmente, o direito não é o que se costuma dizer o que ele é. Eu costumo distinguir duas coisas. O direito que existe na prática como uma realidade que se executa e o direito que se projeta, o direito que se sonha, o direito que se deseja. São duas dimensões, para mim, claramente distintas. Principalmente no Brasil, onde nós padecemos do que Fábio Comparato fala com muita adequação, a meu ver, que nós vivemos um sistema com grande capacidade dissimulatória. Ou seja, uma Constituição que é uma belíssima Carta de Direitos e uma realidade miserável de uma população de excluídos, uma população de desempregados, uma população de famintos, uma população, enfim, de não cidadãos. Então, de que direito nós estamos falando no Brasil para tomá-lo como referência a dizer algo a respeito da nossa vida político-social? De que direito? Vocês dirão, do direito que vale. E o direito que vale não é o direito que se consuma nos tribunais. O direito que vale é o direito que está posto na Constituição, é o direito que está posto nas leis ordinárias, enfim, é o direito que compõe o chamado arcabouço do ordenamento jurídico. Infelizmente não é assim. O que o direito é uma prática social. É uma prática social que se organiza e se distribui numa íntima relação com o poder político. E é exatamente nessa relação entre o direito e o poder político que está o termômetro de sua eficiência. O direito, ele existe como direito justo e existe também como direito injusto. E o que nós estamos vendo acontecer no Brasil é uma sucessão de episódios em que o direito está pelo avesso. Nós temos no Brasil direito pelo avesso. Isso é que nós temos. O que é que aconteceu exatamente com o impeachment da presidente Dilma? Nós vimos na sessão final o presidente do Supremo Tribunal Federal presidir a sessão. Isso tem significado. Afinal de contas, o Supremo é, queiramos ou não queiramos, a instituição suprema do direito brasileiro. E lá estava o ministro Lewandowski a presidir a sessão. Muito bem, então, foi um golpe? Mas que espécie de golpe é esse? Foi mesmo um golpe? Há quem diga que não, porque o figurino formal foi obedecido, alegou-se, não se conseguiu chegar à prova de um crime de responsabilidade,
Veio-se com a história das pedaladas fiscais, sem qualquer precedente jurisprudencial, ou mesmo sem qualquer precedente concreto na vida política brasileira, e ali se armou aquele circo e se disse, não, mas o Supremo estava lá, afinal, e deu formatação jurídica àquele ato. É claro que nós não concordamos com isso. É claro que nós concordamos, mas nós sentimos a necessidade de gerar argumentos que possam lidar com esse tipo de observação. Nós não podemos ficar realmente desarmados diante desse tipo de observação. Nós temos que ter uma arma conceitual que nos permita reagir a esse tipo de observação. E temos. Temos, na medida que nós lembramos que o direito que o direito é uma prática social que está ligado ao fenômeno político, e só assim ele é compreensível, que não existe essa coisa, eu acho muito engraçado como se ninguém está acima da lei e ninguém está abaixo da lei. Como se a lei fosse uma entidade em si mesma. Ou você está acima ou você está abaixo, porque a lei é uma entidade substantiva, a lei não é coisa nenhuma. A lei é uma referência simbólica. A lei é uma referência de justiça, é um apelo de justiça. Um apelo a que as forças políticas da sociedade respondem da maneira X ou da maneira Y. O que está acontecendo no Brasil, ultimamente, é que nós temos respondido muito mal e nós sabemos por quê. Há toda uma história que levou a isso. Depois eu queria lembrar também que o direito, este direito que é o sistema jurídico que nós aprendemos na escola, desde o primeiro ano de direito, que é um conjunto de normas hierarquicamente dispostas e que tem seu topo a Constituição Federal e que tem sua base as sentenças que são normas individualizadas, patati, patatá, patati, patatá. Esse direito que nós conhecemos, ele também é utilizado como arma contra a democracia. E ele tem sido amplamente utilizado no Brasil como arma antidemocrática. Não é outra coisa senão isso que se vem chamando de lawfare. Agora, e tem um pouco d'água. Quem manda eu ser enfática demais. Já consegui, obrigado. Eu me lembrei agora não, eu já tinha preparado antes. Mas me ocorreu dizer que existem dois interessantes sociólogos americanos que escreveram um livro chamado Como as Democracias Morrem. O Levinsky e o Ziblatt. Então, eles dizem o seguinte: as democracias atualmente não estão morrendo com ataques, através de ataques externos. Elas estão se deteriorando internamente através de alguns processos de, vamos assim, sucateamento institucional, enfraquecimento institucional. Obviamente que esse enfraquecimento institucional é provocado por intervenções externas, isso nós não temos dúvida. E nós sabemos que, no caso brasileiro, essa intervenção interna tem cara e tem nome. Não precisamos dizer que é óbvio demais. Então, e que se enfraquece. Agora, a observação interessante que o Levinsky e o Ziblatt fazem é que o grande instrumento de enfraquecimento da vida democrática contemporânea é exatamente a obtenção de apoio legislativo e de reconhecimento por parte do judiciário. Bom, nós temos vivido isso no Brasil com visibilidade que ninguém ignora. Com ampla visibilidade. Está acontecendo no Brasil o pacto institucional em torno de oferecer referendo a determinadas situações. Essa coisa da prisão de Lula, pelo amor de Deus, eu não gosto nem de falar dessa história. Porque eu sou extremamente emotivo e o que me dá vontade é de chorar. Realmente o que me dá vontade de chorar, porque eu poucas vezes, eu acho que eu não testemunhei em minha vida uma injustiça igual. O homem condena um presidente da República dizendo que os atos que ele praticou, os atos de ofício que deveriam vir em troca da propina recebida, são atos indeterminados. Pelo amor de Deus, este homem invoca como elemento probatório uma matéria jornalística. Esse homem declara durante a instrução que não teve tempo de ler o processo inteiro.
E a outra ainda vem lá, em seguida a ele, para dizer que há dois testemunhos importantes nesse processo. O processo de Adelmário Pinheiro, o testemunho de Adelmário Pinheiro e o testemunho de Léo Pinheiro. Vamos convir que é um pouco demais, é abuso. Isso é abuso, isso é realmente uma ousadia sem limites. Isso é achincalhar com a nossa condição de cidadãos minimamente humanos. É realmente uma achincalhar. Muito bem, então, se não temos o direito como elemento de indicador, se temos que caminhar para a vida político-social, onde vamos encontrar a democracia? Nós vamos encontrar a democracia no que eu gosto muito dos trabalhos de Marilena Chaui. Não me canso de citá-la. E Marilena tem, em resumo, diz assim, olha, democracia é, primeiro, um sistema, uma forma social, gosto muito disso, não é uma forma jurídica, ela é uma forma social, um tipo de organização da sociedade, em que há condições de produzir e de conservar direitos. Então, essa coisa é extremamente importante. Além dessa condição de produzir e conservar direitos, há, na base de tudo, o que nós sabemos ser a soberania popular. Ora, nós, pelo contrário, nós não só perdemos a condição de produzir direito, como estamos nos destituindo de quase todo, de boa parte do acervo que a Constituição de 1988 nos legou. Então, isso realmente nos afasta da condição de uma sociedade democrática. A mais, o senador Jacques Wagner dizia aqui há pouco o seguinte: nós não podemos reproduzir o ódio. A reprodução do ódio é absolutamente danosa à vida social e política, inteiramente de acordo. Até porque nas democracias não há o inimigo. Nas verdadeiras democracias há o adversário. E o adversário faz parte do jogo político. O adversário não existe para ser excluído. O adversário não existe para ser silenciado. O adversário existe para ser interlocutor. E é exatamente da possibilidade dessa interlocução que surge a alternativa de um futuro novo na vida efetivamente democrática. Então, a noção de democracia tem que absorver o conflito, tem que criar condições de produzir e conservar direitos e tem que manter rigorosamente o primado da soberania popular. Zero para o Brasil, que vivemos agora. E como nós chegamos a ele? E como nós chegamos a esse tempo histórico tão horroroso? Eu via há pouco, quando surgiu a lei da delação premiada, eu disse, meu Deus do céu, nós estamos plantando o ovo da serpente. Isso é um passo para transformar todos os valores que nós sempre consideramos sagrados em uma mercadoria que se troca. Uma mercadoria que se troca com o quê? Qual é a troca? Qual é o valor de troca que isso tem? O valor de troca que isso tem é a imoralidade, a indignidade, o surgimento de falsidades, de mentiras, de benefícios pessoais. Nada a ver com o que nos ensinaram sobre a verdadeira função do direito penal. Que não tem nada a ver com essa chamada criminologia midiática que anda por aí. Essa criminologia midiática gerada por nós a partir da lei de delação criminosa francamente e habilmente apropriada pelo senhor Sérgio Psicopata Americano Moro. É porque eu acho que ele tem realmente um olhar esgazeado que sempre me deixou muito intrigado. Ele tem um olhar assim que vai no infinito e não vai em lugar nenhum. É uma coisa assim, meio parado, fácil, parado. Eu assisti o filme Psicopata Americano e realmente fiquei impressionado com a semelhança. Verdade, preste atenção se não assistiram. Preste atenção para ver se não é verdade. Tem a cara do Psicopata Americano. E eu achei tão bonitinho que ele falou agora do conjugante, se fosse só isso. Seria tão bom. Mas o que é que aconteceu? Todo mundo sabe essa história. Eu não vou repetir essa história, porque essa história é conhecida demais. O homem foi lá, teve aquele encontro, veio com a encomenda, chegou aqui habilmente, deu conta do serviço, não é? Gerou encontrou uma sociedade preparada,
ansiosa. Esta sociedade que tinha pedido e obtido a lei de delação criminosa já estava preparada para receber a Lava Jato. Uma sociedade que não confia em si mesmo, uma sociedade que tem o que alguns chamam de complexo de vira-lata, e tendo esse complexo de vira-lata, absorve qualquer violência que se pratique com ela em nome de um expurgo do tumor, em nome de furar o tumor. Vamos furar o tumor porque eu sou realmente, estou todo contaminado, eu estou muito mal, então qualquer coisa que tire de mim esse estado de contaminação geral é preciosa, é bem-vinda. E então plantou com a sua trupe de procuradores jovens, guapos, procuradores, heróis da nacionalidade, o seu esquema de sistemática violação dos direitos fundamentais. E o que é pior, agora vocês vejam bem, o que é pior de tudo isso? É que esta coisa ecoa na sociedade de maneira positiva, porque encontrou aquela sociedade queixosa, aquela sociedade que não confia em suas instituições, aquela sociedade que tem queixa de tudo, que está carente de justiça, que diz assim, mas o criminoso colarinho branco, esse ninguém pega. Então, aquela coisa persecutória, aquela coisa da raiva, vamos, afinal de contas, tirar o sangue desse pessoal que nunca teve na cadeia. Tudo que era necessário, tudo que se queria, todo o caldo de cultura estava preparado para dar no que deu. Todo o caldo de cultura deu no que deu, que nós sabemos o que deu. Né? Terminando com essa brutal injustiça da presidência, da prisão do nosso querido Luiz Inácio Lula da Silva. Lula livre! Como é que nós saímos desse buraco? Se é que temos efetivamente saído. Eu não tenho dúvida de ter saído. A história caminha. A fila anda. A história caminha. Não há buraco que se eternize, nós vamos ter que sair mesmo. Agora, nós vamos ter que sair com alguns instrumentos. Nós vamos ter que encontrar os instrumentos para sair. Eu também concordo, não será com o ódio, reproduzindo o ódio. É tudo que se espera, tudo que se deseja, vamos matar uns aos outros, vamos engolir os outros. Agora, nós temos uma dificuldade muito grande para frente, é dela que eu vou falar agora. Mas antes, eu vou só lembrar o seguinte. Nós passamos de 1964 a 1988, nós passamos um período em que, 1981, quando começaram aqueles primeiros movimentos, foi isso? Me corrija a data aí. Os movimentos de anistia, reconstruindo o país. 79, mas a coisa embalou mais, não foi na década de 80 e tal. Então, nós tivemos um trabalhão danado, né? Um enorme trabalho, conseguimos um bom resultado na Constituição de 88. Pouco importa que se diga que ela estava além das possibilidades reais da sociedade brasileira e de sua frágil economia. Pouco importa, isso é conversa mole para boi dormir, não tem nenhuma importância. Até porque o direito, este mesmo direito que serve para tudo, serve também para iluminar caminhos alternativos. Ele também tem um efeito utópico, ele também tem um efeito de apelo à transformação. E a Constituição de 1988, mesmo com aquela ideia dos juros de 12%, ela funcionou sempre com este apelo aqui. O que não está construído ainda, que seja construído para diante. Mas agora, nesse momento em que nós estamos nessa situação dramática, sei lá como nós chamamos isso, nós temos um problema muito, muito peculiar, que é o crescimento indiscutível da onda neoliberal. E aí, essa onda neoliberal, em que é que complica os nossos problemas? É porque a onda neoliberal é exatamente o processo social cujos efeitos psicológicos sobre o indivíduo fazem da solidariedade um quase nada. E por quê? Exatamente porque o neoliberalismo não precisa de um lugar.
o seu projeto econômico é um projeto fluido, não há um lugar, não há uma identidade. E os indivíduos aí não têm nenhuma referência a si mesmos como parte de um todo. Eles só têm referências a si mesmo como indivíduos que estão no jogo onde se ganha ou onde se perde. E é preciso ganhar a todo preço. E é preciso ganhar. E quem não ganha e quem não está apto para a corrida, dada a largada, quem não está apto à corrida, que fique para trás. Porque eu não vou parar para ajudar o companheiro. Quem quiser que corra, e corra mais para seguir o ritmo dessa economia, que é a economia. Não tem cara. Eu me lembro que Zygmunt Bauman, que é um sociólogo que eu também gosto muito, e que escreve muito sobre a chamada liquidez social, ele diz o seguinte: nas sociedades contemporâneas, há muita liquidez, ninguém tem compromisso com coisa nenhuma, ninguém tem solidariedade com o dinheiro, tudo é superficial, ninguém ama mais ninguém, todo mundo se relaciona com as pessoas. Ninguém, enfim, ninguém demora, ninguém mora, todo mundo só passa um tempo, e por aí as coisas vão, todas elas confluindo para o mesmo ponto. Qual é o mesmo ponto? A quebra absoluta da solidariedade. Então, o grande desafio que nós temos pela frente é um desafio de natureza ética. O meu horror à lei de eleição criminal passava exatamente por aí, pela afronta ética que ela significa e pelo que ela podia gerar de consequências nefastas, e gerou. Pois agora, o caminho para a nossa recuperação eu acho que é ético. Claro que nós vamos para a rua, claro que nós vamos falar alto, não é? Não vamos falar baixinho, vamos falar alto, não vamos xingar, mas também não vamos suplicar. Nós vamos exigir que se reponham as coisas ao estado suportável, tolerável por a sociedade já tão maltratada, já tão aviltada como é a sociedade brasileira e tão injustiçada como tem sido até aqui. E para isso nós vamos caminhar no sentido de fortalecer a solidariedade. Muito obrigado.